adorando a Deus. Glória a Deus. Eu sei que tem mais irmãos que gostariam de cantar, gostaria de falar, mas, irmãos, nós, cada dia que passa, cada instante que passa, estamos chegando mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Nós tivemos hoje adorando a Deus, né, como já disse pela manhã, os irmãos evangelizando. Isso é uma bênção gloriosa, né, levar a palavra de Deus, anunciar a mensagem ao pecador. O lema da igreja é ensinar o caminho para o céu. As outras coisas o Senhor cuida. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra de Deus, não fugindo da nossa leitura oficial, né, que todos conhecem, uma leitura especial. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nos confiamos no Senhor, nada nos falta. Até mesmo as tribulações, problemas, dificuldade, enfermidade, falta de dinheiro, não falta nada. Mas o Senhor cuida de nós, graças a Deus. Ele é o nosso socorro todo o tempo. Lucas capítulo 5, e o versículo... Eu já falo o versículo, irmão. A gente passa dos 20 anos, precisa já usar outro olho, viu? Lucas capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava, graças a Deus. É uma palavra bem conhecida, né, que fala a respeito deste homem leproso que ouviu falar de Jesus. Desse homem, irmãos, que estava precisando de Jesus, e ele tinha ouvido falar e ficava ansioso, esperando por um momento glorioso, que Jesus passasse por ele, né? Que Jesus pudesse estar ao lado dele para restabelecer a sua saúde. Quem é que não quer ter saúde? Quem é que não quer ter vitória, né? E Jesus andava por ali, diz a palavra de Deus, que Jesus estava em cima de um monte. E com certeza naquela época temos muitos exemplos que Jesus pregava nos montes ou no mar, porque não era como hoje a mordomia que nós temos, né? Não precisa nem gritar tanto, tem o microfone que nos ajuda a falar da palavra de Deus. E Jesus então pregava nos montes, pregava na água, que a água é um bom propagador de som. Lá no alto, né, falando, é mais fácil para se ouvir. E a multidão não deixava Jesus, né? Se ele pregasse num lugar plano, que depois que ele desceu do monte, ele estava num lugar plano, diz a Bíblia, em Lucas, no capítulo 6, versículo 17, que ele estava ali naquele lugar plano pregando a palavra, né? E muita gente ia ali para ser curada por ele. E aquele leproso chegou diante de Jesus e diz a palavra de Deus que ele prostrou-se perante o Senhor. E diz aqui que ele estava cheio de lepra. Só Lucas diz dessa maneira, porque com certeza Lucas, um grande
médico daquela época, conhecedor da causa da enfermidade, Lucas então relatou que aquele homem estava cheio de lepra. Os outros escritores não dizem isso, diz que era um leproso. E a lepra naquela época, irmãos, era considerado um castigo para o povo israelita. Quando o homem ou a mulher que fosse leprosa era separado do meio da sociedade, era tirado das cidades para fora, era discriminado, né? Se fosse hoje que discriminasse, tem a lei aí da discriminação da cadeia, né? Não pode discriminar nada, ninguém. E naquela época o leproso era discriminado porque era considerado como um castigo que vinha do céu, que deixava a pessoa naquela situação. Então era separado dali da cidade. E vemos que naquela cidade o homem encontrava uma grande dificuldade. A Bíblia não fala aqui qual é a cidade. Talvez seja ali por Cafarnaum, Galileia. E o Senhor então, estando ali naquela localidade, como eu disse, a cidade não é falada para não desonrar a ordem, né? Que ali havia uma ordem que não se podia ter leproso no meio da sociedade. E a Bíblia aqui não fala, talvez ali Lucas não fala a cidade ao escrever, para não defamar a cidade, né? Por causa da gravidade da doença daquele homem. Então nós vemos que ele, ouvindo falar que Jesus estava por ali, ele veio perante o Senhor, né? Vendo a Jesus. Quando a gente vê Jesus, irmãos, o nosso coração se abre, a nossa alma se abre, né? Quando a gente está onde Jesus está, porque Ele está em todo lugar. Mas nós muitas vezes não contemplamos Jesus. Talvez nós estamos andando desapercebido por um lado, pelo outro, e deixamos de ver Jesus. Mas aquele homem, quando ele abriu os seus olhos, né? Ele vendo a Jesus, o que ele fez? Ele rompeu ali aquela, como se diz, aquela separação. Ele rompeu ali aquilo que tirava ele do meio da sociedade. Embora, talvez com medo, né, chegando meio escondido, ele prostrou-se diante do Senhor. Irmãos, quando nós prostramos diante do Senhor, Ele logo vai nos acudir, como Ele fez com aquele homem, né? O homem cheio de lepra. Ele chegou ali diante do Senhor Jesus Cristo e ele então se prostrou diante do Senhor. E o Senhor, irmãos, que é misericordioso, o Senhor, irmãos, que vê a necessidade de cada coração, o Senhor que vê como que o homem deve, porque os seus olhos contemplam lá dos altos céus a todos nós, né? O Senhor está contemplando. Então Ele sabe, Ele conhece o nosso coração e Ele quer que o nosso coração seja limpo, né? Porque hoje a lepra é considerado como pecado. O pecado, irmãos, que tem separado o homem de Deus. O pecado, irmãos, que separa o homem da presença do Senhor, como separava a lepra naquela época, o homem leproso da sociedade. Hoje, a lepra, nós sabemos que tem cura. Se a pessoa perceber uma mancha na sua pele, se percebe alguma diferença na sua pele, logo vai ao médico e já é medicado, e tem hospitais próprios para isso, né? Quando a pessoa começa a cuidar logo, a cura para a lepra. Mas naquela época eles achavam que Deus castigava por causa do pecado. E hoje, irmãos, a lepra é considerado, falando espiritualmente, como pecado em nosso meio. Pecado que consome a fé, pecado que consome o valor da sua alma, pecado que afasta você de Deus, pecado que separa você, pecado que faz você ser discriminado. Essa é a lepra espiritual que nós falamos nesta noite. Mas aquele homem, ele confiando no Senhor, ele chegou ali diante do Senhor, e diz a Bíblia aqui que ele prostrou-se com o seu rosto e rogou-lhe, né? Ele prostrou com o seu
se humilhar, curvar o rosto diante de Deus, é dobrar o joelho diante de Deus, é orar, é clamar ao Senhor, e rogar é pedir com fé, com confiança, por favor, me ajuda, Senhor, me dá vitória, e é desta maneira, irmãos, que o Senhor opera quando nós clamamos a Ele de coração. E diz a palavra do Senhor que Ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. O Senhor não fez discriminação, mas Ele tocou naquele moço, naquele homem, e a lepra foi curado na hora daquela enfermidade. E Ele, irmãos, então mandou, como diz aqui, ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Como pode, né, uma pessoa leprosa, uma pessoa manchada, uma pessoa toda com aquelas enfermidades que é terrível, aquelas feridas, né, ser ali curado e aparecer perante a multidão e não falar nada? Como ele havia de não testemunhar desta bênção, né? Mas o Senhor disse: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou que lhe servia de testemunho. Aleluia. E ele então, com medo, né, foi correndo lá no sacerdote. Diz que é para cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei, e ele, para não ultrapassar as leis, né, que depois disso ele nos dá a sua graça, mas para que se cumprisse a lei, para que aquele povo visse que estava sendo cumprido a lei, ele mandou aquele homem lá, e lá em Levítico, no capítulo 14, diz que era obrigado a oferecer um pombo, oferecer um carneiro, né? Levaram 2 pombinhos no caso, e matava-se um, e com o sangue daquele banhava o outro vivo e aspergia o leproso, e depois o leproso ia tomar banho e tornava-se limpo, e depois de 7 dias que ainda era comprovada a sua cura. E assim aquele homem fez para cumprir o mandamento do Senhor. E a fama do Senhor Jesus propagava por todo lado, o povo se ajuntava para ouvir a palavra de Deus. Como é bom a gente estar juntos para ouvir a palavra de Deus. Como é bom nós recebemos a palavra do Senhor, para que nós também alcançamos a cura da nossa alma, porque nós temos uma alma, e um dia o Senhor virá buscar a cada um de nós. O Senhor tem preparado, irmãos, para nós morar com Ele ali na glória, mas para isso, lá no céu, não entra pecado, diz a palavra do Senhor. Lá no céu não entra essa lepra que nós estamos falando aqui espiritualmente. Mas, irmãos, nós temos que rogar ao Senhor, temos que pedir ao Senhor, prostrar-se diante dEle, pedir a sua misericórdia, para que nós possamos alcançar a bênção, para que nós possamos, irmãos, herdar a vida eterna, para que nós possamos seguir ao Senhor Jesus Cristo como nós temos aprendido. E é bom nós aprendermos a palavra do Senhor, né? Como nós os irmãos falaram, a palavra do Senhor desde o início, como já foi lido lá no Salmo 119, o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos a palavra do Senhor, jamais, irmãos, nós vamos dar lado para o pecado, para as concupiscências da carne, porque o povo cristão, o povo crente, é um povo separado do mundo, né? É um povo que quer morar no céu, é um povo que já está limpo, lavado, purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo. É um povo, irmãos, que o Senhor tem separado para servir a Ele. É um povo purificado e lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor requer que nós andamos diante da presença dEle. O Senhor requer que nós andamos, irmãos, firmados na sua graça, confiantes nele. A Bíblia mostra vários exemplos de pessoas leprosas. Esses dias eu estava aqui no culto das irmãs e nós falamos sobre Miriam, aquela mulher profetisa
Isa, irmã de Moisés, irmã de Arão, que também foi acometida de lepra. Mas por quê? Porque ela zombou de Moisés, né? Diz a palavra de Deus ali em Números, no capítulo 12, no versículo 9 e 10, que Miriam, quando Deus falou com Moisés, Miriam ficou brava, falou: "Mas o Senhor não podia falar conosco também?" Que ela também era profetisa, Arão também era profeta, e ainda mais por Moisés ter casado com aquela mulher cuxita, houve murmuração, né? Veja aí o perigo da murmuração, irmãos. Aquela Miriam então começou a murmurar, porque ela achou que Moisés não deveria casar com aquela moça que ele escolheu. Em Números capítulo, vamos ler, Números capítulo 12, versículo 9, Lucas 12, 9 e 10. Glória a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 9 e 10. Diz aqui: "Assim a ira do Senhor se acendeu-se contra eles, né? E foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Aí ficaram apavorados, porque Deus não se alegrou das atitudes de Miriam, que começou a murmurar contra Moisés, né? Quando ele se casou com aquela mulher cuxita, a Zípora, que diz lá a Bíblia, e depois também porque Deus falou somente com Moisés, não falou com ela, não falou com Arão, né? E ela disse lá: "Não falou também por nós?" E o Senhor ouviu. Irmãos, o Senhor ouve o que nós falamos, né? O Senhor ouve a nossa boca, o Senhor ouve o que nós fazemos, o Senhor conhece as nossas atitudes, e por isso que nós temos que ser fiel ao Senhor, andar na sua presença. O Senhor, irmãos, Ele usa os seus servos, Ele abençoa os seus servos, Ele fortifica os seus servos, como aconteceu com Uzias. Uzias era um rei, em 2 Crônicas capítulo 26, no versículo 3 em diante, diz assim: "E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar." Nos dias que Uzias andou na presença de Deus, o Senhor prosperou a vida dele. E assim a nossa vida, quando nós andamos na presença de Deus, o Senhor faz-nos prosperar. Uzias foi um rei abençoado. Todo esse tempo que ele esteve ali no reinado, ele construiu muros, ele construiu guerreiros, ele construiu muitas coisas grandes ali no reinado. Mas quando ele já estava forte, né, achando que ele era o dono do mundo, que ele era o tal, aí, irmãos, ele começou a se esquecer de Deus. Muitas vezes nós esquecemos de Deus, né? Quando nós estamos bem de saúde, quando tudo vai bem na nossa vida, nós achamos que se você vinha no culto de quarta, de sexta, de sábado, de domingo, você passa a vir só de quarta e domingo. Depois você vai portanto, vem só no domingo. Depois vem só no dia da ceia. Irmãos, cuidado, né? Cuidado que o Senhor cobra de nós. Uzias, ele achou que ele era o tal, que ele podia fazer tudo, que ele já havia ganhado guerreiros. Diz aqui que ele formou um grupo de guerreiros de quase 300 e poucos mil, do tamanho da cidade de São Carlos, de Rio Claro, da população. Veja então que ele se achava poderoso, né? E aqui no versículo 16 diz assim: "Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper,
e transgrediu o Senhor e seu Deus, porque entrou no tempo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. E isso não era permitido para Uzias, né? Muitas vezes nós queremos fazer coisas, irmãos, que não nos é permitido. Nós temos um limite em todas as nossas coisas, temos um limite na nossa vida. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Talvez você diz assim, mas eu podia fazer assim, eu podia fazer daquele jeito, mas não saia da presença de Deus. Tome cuidado com a presença de Deus, tome cuidado com as suas atitudes, tome cuidado com a sua vida, como nós falamos ontem, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos a unção do nosso Deus sobre a nossa vida, e não podemos, irmãos, fazer o que nós queremos, mas sim na direção de Deus, na comunhão do nosso Deus. Vemos então que Uzias, ele achou que ele era o grande, né? E isso não cabia a ele o que ele fez aqui. Depois que ele exaltou-se no seu coração e corrompeu-se, né? Transgrediu contra o Senhor seu Deus. E o que ele fez? Ele pegou ali, pegou o incenso e foi entrar no santuário, onde era somente para os sacerdotes que eram consagrados para esse trabalho. Eram os filhos de Arão, né? Que eram os sacerdotes incumbidos de fazer esta obra, de oferecer sacrifícios a Deus, de adorar a Deus ali no santuário. Mas por causa dele ser o rei, ele achava que ele era melhor, que ele podia fazer essas coisas. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 19 do capítulo 26 de 2 Crônica. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Irmãos, veja aí, o salário do pecado é a morte, né? Como aquele leproso lá de Israel que o Senhor Jesus Cristo curou. Ele mandou o leproso lá com o sacerdote. Por que ele não mandou com o médico Lucas? Jesus sabia obedecer à lei. Jesus sabia cumprir a lei. E ele mandou lá com o sacerdote, porque era o sacerdote que era incumbido, né? E responsável para decretar a liberdade da pessoa leprosa. Irmãos, da mesma maneira, é o Senhor sobre a nossa vida. É Ele que cuida de nós, Ele que cuida da nossa liberdade, Ele que cuida das nossas atitudes. Não convém a nós muitas coisas que esse mundo oferece, e até mesmo na igreja nós temos um limite sobre as coisas, cada um fazendo o que o Senhor tem colocado nas suas mãos, cada um cumprindo o seu dever, levando a palavra de Deus, né? Anunciando a palavra do Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor. Vemos aqui então que Arão, ele desobedecendo as atitudes que lhe eram incumbidas, ele se exaltou por causa de ele ser um rei, né? Resistiu ao rei Uzias, os sacerdotes, e disseram a ele: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, consagrados para queimar incenso. E sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Irmãos, quando nós transgredimos a lei do Senhor, muitas vezes passamos a ficar chateados, né, envergonhados, como aconteceu com Urias, com Uzias aqui no caso. A lepra saiu na testa do sacerdote, a lepra saiu. Indignando-se eles por contra o sacerdote, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressadamente se lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto
sua morte e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos nos misturar com o pecado, misturar com a lepra deste mundo, né? Que falando espiritualmente, a lepra é o pecado. Quantas pessoas estão hoje leprosos espiritualmente, né? Não podem estar aqui no nosso meio. Não pode vir aqui porque se acha que o pecado tem separado ele de Deus. Nós sabemos que hoje nós temos um remédio para isso. O Senhor Jesus Cristo, que está com as suas mãos estendidas para receber aquele que se chega a Ele. Como nós vemos aquele homem leproso que nós falamos ali de Lucas, né? Ele chegou-se diante do Senhor, ele se humilhou, irmãos, na presença de Deus. Primeiramente ele viu Jesus. Quando nós vemos Jesus, nós já temos uma esperança. Quando nós ouvimos Jesus, nós já temos uma esperança. Ele viu Jesus, ele contemplou o Senhor. Quando contemplamos o Senhor, nada pode nos separar do seu amor, nada pode tirar-nos nós da presença do Senhor, porque o Senhor, irmãos, não vê como vê o homem, né? O homem olha pela aparência, como aconteceu quando Samuel foi lá para ungir a Davi como rei. Ele chegou lá e viu aquele moço de boa aparência, né? Olhou logo, foi escolhendo aquele moço de boa aparência, a Eliabe, e o Senhor falou para ele: não olha para a aparência, né? O Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o nosso coração, e o nosso coração tem que estar limpo, limpo do mal, limpo do pecado, limpo da lepra, limpo das coisas desse mundo, limpo, irmão, de tudo que faz nós separarmos da presença do Senhor. O Senhor, irmãos, quer que nós sejamos limpos a todo momento. Ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não importa o jeito que você chega na presença do Senhor, mas sabe que o Senhor tem a bênção para você, que o Senhor tem a honra para te dar, que o Senhor não conhece cada coração, o Senhor conhece as nossas vidas, e Ele diz que de maneira nenhuma aquele que vem a Ele, Ele lança fora. Basta nós nos humilharmos na presença do Senhor, e Ele contempla do céu as nossas humildades, Ele contempla do céu quando nós chegamos a Ele de coração, quando nós rogamos a Ele, como aconteceu com aquele moço leproso, quando ele se prostrou-se diante do Senhor, e ele disse: se quiseres, bem pode limpar-me. Desta maneira nós dissemos hoje: Senhor, eis-me aqui. Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente, limpa-me para que eu possa te servir de coração. E o Senhor quer que nós servamos a Ele com um coração limpo, um coração puro, separados, irmãos, para herdarmos a coroa que o Senhor nos tem dado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Deus é quem muda, Deus é quem transforma. Nada pode nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta confiar nele, confiar no seu poder. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 5, versículo 14 e 15, né? Essa é a confiança que temos nele, e se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando nós clamamos ao Senhor, deixamos a lepra do pecado, deixamos o pecado, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, o Senhor nos socorre. Que Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus, que o Espírito de Deus continua falando, irmãos, ao nosso coração, que o Espírito do Senhor continua nos mantendo sadio, perfeito, sem a lepra do pecado, né? Sem essa imundície que separa o homem de Deus, sem as coisas mundanas, que nós possamos manter firme na presença do Senhor. Estaremos ouvindo um grupo de louvor adorar a Deus nesse momento.